Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa, e hoje conosco aqui dois amigos queridos de Cambé, a Camila. Bom dia, Camila. Bom dia, Miguel. Bom dia, queridos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui novamente, né? Pra gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Muito bacana. E o Maurinho também, outro amigo que abraçou a causa aqui da rádio. Bom dia, Maurinho. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Satisfação, né? A gente ter essa oportunidade nessa manhã de domingo de estudar um pouco mais a respeito da doutrina espírita, né? Verdade, né, Maurinho? Estudar é um dos objetivos nossos, adquirir conhecimento espiritual para voltar para casa, né? E também para viver melhor aqui na Terra, mas quando voltar para o plano espiritual, dar aquela adiantada boa, né, que a encarnação nos proporciona, né? Eu queria aproveitar esse momento de abertura do programa, claro, mandar um abraço para o meu amigo Cacá ali, que fica na mesa, atendendo os telefones, né, daqueles que ligam aqui para o programa, e também para Carol, que participa com a gente aqui nos quintos domingos, né, Camila, né, Maurinho, irmã deles, a família Laverde, olha, está participando bastante, né? E também dois trabalhadores do Centro Espírita Alvorada Nova ali de Cambé, o seu Alcindo Oliver e a dona Nilza Oliver. Conversei bastante com a dona Nilza na última fluidoterapia que teve ali no Centro Espírita Allan Kardec e comentei com ela que no programa mandaria um abraço para eles que são trabalhadores dedicados, né, do Espiritismo, levando a mensagem cristã, né? Que é o que a gente vai ouvir hoje no Momento Espírita, né? Que abre o nosso programa e que tem como título Atitude Cristã. A maioria das pessoas sabe que Jesus sintetizou na prática do amor todos os deveres dos homens. Ele afirmou que no amor a Deus e ao próximo estão contidas todas as leis divinas. Assim, quem se declara cristão, para ser coerente com sua fé, necessita amar a Deus e ao próximo. Relativamente ao amor ao próximo, há um complicador, pois ele simboliza o conjunto das criaturas humanas. Não se trata apenas da namorada, do irmão ou do amigo querido, mas de todo ser humano, incluindo os inimigos. Mesmo os corruptos e os criminosos estão incluídos no conceito de próximo, de semelhante. Surge então a dúvida: não é possível distinguir entre pessoas queridas e completamente desconhecidas? Para cumprir a lei de amor, é necessário sentir carinho por quem rouba nosso carro ou nos machuca? No âmbito da legislação humana, sabe-se que uma lei não pode impor deveres muito artificiais. Se uma determinação for muito difícil de ser cumprida, nunca será eficaz. Por exemplo, um limite de velocidade de 5 km por hora jamais será respeitado. Esse limite é muito artificial e impossível de ser cumprido. Não importa a sanção que se aplique, as pessoas o burlarão tanto quanto possível. Certamente, Deus não é menos sábio do que o legislador humano. A amizade é uma questão de afinidade de almas. O afeto costuma se originar da semelhança de valores e de gostos. Não é possível gostar do mesmo modo de um amigo e de um cruel criminoso. Então, amar, no contexto das leis divinas, não implica necessariamente sentir afeto e externar ternura. Em relação a desconhecidos ou desafetos, o amor é principalmente uma questão de atitude, de respeito. O cumprimento da lei de amor pressupõe que o homem se coloque mentalmente no lugar do próximo e imagine como gostaria de ser tratado se estivesse na situação dele. Identificado esse desejo,
ele deve agir desse modo. Amar o próximo é tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Como sempre desejamos o melhor para nós, temos o dever de dar ao próximo o melhor tratamento possível. Talvez ainda não consigamos gostar dele, mas sempre devemos tratá-lo com correção e generosidade. Trata-se do amor como uma atitude. Não é necessário sermos santos para amar os inimigos e os malfeitores. Basta termos o firme propósito de viver como cristão. O amor é uma proposta de vida, um compromisso com a própria consciência. No fundo, é algo simples e com profundo potencial transformador da sociedade. Se cada homem adotar o hábito de imaginar-se no lugar do outro antes de agir ou falar, certamente o padrão de relacionamento humano melhorará muito. Não importa se o próximo é mesquinho, viciado ou corrupto. Não se trata de gostar ou não, mas de agir corretamente. Isso não implica um viver irreal, no qual não se tome cuidado com os indivíduos perigosos. É preciso sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, conforme o dizer de Jesus. É necessário percebermos o mal onde ele existe, para viabilizarmos a defesa. Mas não valorizarmos o mal na pessoa do próximo e nem desprezá-lo por suas falhas. Ajudá-lo a recuperar-se, sempre tendo em mente o nosso próprio desejo de auxílio, caso corrupto ou viciado fôssemos nós. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a mensagem hoje de abertura desse segundo domingo de fevereiro, né? Atitude cristã. Quem tiver interesse nos textos, né, pode conseguir através da internet baixar. Muito interessante o destaque, né, Camila, que ele faz em relação a amar a Deus e ao próximo, né? Ele não menciona o amar a si mesmo. Claro, né? Normalmente a gente pensa que seriam as 3 atitudes, né? Mas na verdade, se nós fizermos as 2 primeiras, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, nós estaremos, de certa forma, enfrentando uma das principais chagas que nós temos de que corrigir, um vício, que é o egoísmo, né? Eu analiso nesse sentido. Assim, né, Miguel? Fica claro aqui que o importante na nossa vida é o nosso próximo. Que se a gente aprender a amar a Deus e ao nosso próximo, a nós já vai ser uma evolução, um passo muito grande. Porque tudo que a gente faz ao próximo é algo que a gente vai receber em troca, né? A gente sabe da lei do retorno. Então, quanto mais a gente faz e pratica o melhor e o bem ao nosso próximo, aquilo necessariamente retorna a nós, que é o que a gente vem aprendendo dentro da doutrina espírita, né? Então, por que não a gente começar a tratar o próximo da melhor maneira possível, né? Verdade, né? A lei do retorno que você falou, né, Maurinho? E a gente sabe, né, isso da ação e reação, né? Na física tem isso também, mas quando a gente trabalha com virtudes, nós temos que cuidar, né? Se a gente quer burilar essas imperfeições, perdão, pessoal, que a gente tem, nada mais do que um espelho, né? O próximo muitas vezes é um espelho que nós identificamos nele, uma imperfeição que a gente tem e não sabe como trabalhar, né? E vai ser através do próximo que a gente vai conseguir isso, né, Mauro? Exatamente isso, né? O argueiro é como um cisco, né? Então muitas vezes você quer enxergar e tirar o cisco no olho de outra pessoa, enquanto muitas vezes você tem um pedaço de madeira gigante no próprio olho. Ou seja, você nem mesmo está enxergando e está querendo corrigir, tirar um cisquinho ali do olho do outro. Então muitas vezes a gente fica enxergando os defeitos, os vícios, as manias dos outros e não consegue enxergar os próprios erros, os próprios vícios, manias. E é essa a questão, né? Como ele diz ali, amar ao próximo é conseguir aceitar o próximo da maneira como ele é
não significa, como ele mesmo coloca, né? Se você sabe que alguém tem uma atitude às vezes perigosa, que vai te oferecer risco, não significa trazer essa pessoa para dentro da tua casa, mas é você tratar ela com o respeito e da melhor forma possível na situação em que se encontra. Então é essa questão, nós não vamos conseguir sabidamente alguém que quer nos prejudicar, nos fazer mal, a ficar abraçado com aquela pessoa, dizendo, te amo, te adoro, né? Dificilmente você vai conseguir isso, porque isso é por aqueles que nós temos afinidade. Mas nós devemos tratar esses a qual nós temos diferenças e situações que nos colocam ali de certa forma em adversidade, é a gente procurar quebrar essa resistência, tratando as pessoas de forma digna, de forma correta. Isso é amar ao próximo, né? Não necessariamente que nós vamos ter por eles o mesmo sentimento de que por um ente querido, né? Na verdade, esse tratamento de acolhimento sem julgar, né, eu vejo muito na proposta do CVV, não sei se o amigo ouvinte conhece, né, o Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho oferecido à sociedade, voluntários que atendem telefone através do 188, uma ligação gratuita, aquelas pessoas que precisam de apoio emocional, pessoas que estão solitárias, que passaram ou estão passando por um momento de dificuldade e não vem saída, né, e não tem apoio de amigos, de família. Então liga para esse 188, né, um serviço gratuito e sigiloso, muito interessante. Eu conheci há 3 anos e tenho participado junto com o pessoal da nossa Casa Espírita. Alguns também adotaram essa proposta e hoje são voluntários do CVV. Essa atitude cristã em relação ao próximo, que claro, beneficia a cada um de nós, né? Só para dar um exemplo, pessoal, que muitas vezes nós não temos a devida atitude cristã por medo, por assim, insegurança. Eu estava viajando a serviço essa semana e já tinha dirigido das 6 da manhã até 4 horas da tarde, chegando quase no destino, a serviço pela empresa, e eu parei numa blitz, né, da polícia rodoviária. E o carro cheio de coisa, né, de apetrecho de trabalho de pesquisa. Aí o guarda pediu para mim vir fazer o teste do bafômetro que a gente combina, mas tem outro nome ali, né? Eu nunca tinha feito na vida, né? Mas aquilo me incomodou. Por quê, né? O que eu pensei? Vai que o aparelho está com problema. Claro, eu não tinha bebido nada de álcool durante o dia todo, mas já fiquei preocupado. Eu falei, se eu ficar preocupado, pode ser que eu deposite lá no aparelho. Ali. Olha que loucura, né? Mas tudo bem. Falei para a pessoa que eu era funcionário público, que estava a serviço, como ele, não teve jeito. Falou, o senhor tem opção. Ou faz o teste ou paga a multa. Falei, não vou pagar a multa, porque eu não bebi nada, né? Aí fui lá, fiz o teste. Claro, deu 0,000, né? Aí depois que deu, o rapaz, assim, bem novo, dado para ser meu filho, ele falou, olha, eu vou falar pro senhor. Sabe por que eu fiz questão de parar o senhor, cabelo branco e tal, a serviço? Eu vi que o senhor estava a serviço. Porque o senhor fazendo o teste, o senhor vai dar o exemplo para outras pessoas que, como o senhor, eu vi que o senhor ficou nervoso, ficou incomodado, né? Mas o exemplo que o senhor dá fazendo o teste, agora conversando comigo aqui, isso aí irradia, porque as pessoas ficam observando. Olha só, né? Então a gente tem que confiar. Depois me mostrou até os horários que eles iam estar fazendo radar móvel e outras blitz também. Falou, o senhor só cuida desses horários aqui, não passa de 80 e tal. Quer dizer, então, quando a gente adota uma postura de confiança, né, que eu não tive na hora ali, porque eu fiquei preocupado, né? Estava começando, era segunda-feira, estava começando o trabalho na semana. A gente, às vezes, né, se vê numa saia justa, né, Camila? Pior que é, né, Miguel? Às vezes o negócio tá acontecendo tudo certinho, mas a gente ainda pensa, mas por que comigo, né? Mas justo comigo eu não fiz nada de errado. Mas aí vem as provações, ele vem e fala, não, mas é que eu vou usar você de exemplo, porque eu sei que você anda no certo. Aí, ó. Exatamente, né, Maurinho? Tem que pegar os que andam na linha, né? A gente escorrega de vez em quando. Mas eu tinha saído de Londrina às 5 horas da manhã. Tava chegando em Quedas do Iguaçu, 3h30, 4 horas da tarde, né? Cansado, né? Então acho que isso ajuda também a ter essa atitude assim de insegurança, né? Com certeza, mas isso acontece muito na nossa vida, principalmente eu acredito assim, que quem tem alguma religiosidade mais, né, de forma intensa ali, procura viver de uma forma a buscar a sua religiosidade, às vezes pensa, acho que nada vai me acontecer, porque eu confio em Deus, confio no Cristo, então nada vai me acontecer. E justamente ao contrário, né? Vai acontecer situações na vida em que a gente vai ser convidado
a demonstrar e a provar a nossa confiança em Deus e em Jesus. Então, estar com Jesus não significa não passar por dificuldades e momentos difíceis. Significa que você vai ter o amparo necessário para passar pelas dificuldades. Então é muito disso, né? Às vezes a gente acredita, mas a gente não confia, né? Verdade, né, Mauro? Isso mostra que ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Com certeza. Então ele sabe o que é importante pra gente e pros demais, né? Dentro de uma proposta educativa. Olha esse fato que eu narrei, né? Então muitas vezes a gente é usado para educar outras pessoas, né? Mesmo que a gente, como o Mauro falou, mesmo que a gente não tenha culpa, né? Mas é isso, né? A gente não pode perder a fé em Deus. Bom, pessoal, no segundo domingo nós temos estudado a obra básica, fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, que o professor Rivail lança em 1857, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, né? E essa obra fundamenta toda a doutrina. É claro que vieram outras 22 obras após o Livro dos Espíritos para ajudar a entender toda a filosofia, toda a ciência espírita que desemboca na moral cristã, né? Então, o objetivo do Espiritismo é isso, é esclarecer sobre as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, mostrando a nossa natureza, a nossa origem, o nosso destino como espíritos imortais. Esse é o objetivo do Espiritismo. É uma doutrina essencialmente moralizadora. E nós estamos estudando essa obra, o Livro dos Espíritos, fantástica, né? Estamos na segunda parte desse livro, que tem 4 partes. A segunda parte trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? Essa parte deu origem depois ao livro, o Livro dos Médiuns, que é todo um tratado sobre mediunidade, todo o trabalho com a mediunidade. E nós vamos comentar alguma coisa hoje a respeito da obra que ficou entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns foi lançado em 1861, o Livro dos Espíritos eu comentei em 1857, e uma outra obra, Kardec preparando já o Livro dos Médiuns, que a gente vai recomendar aqui para vocês, que tem interesse nessa faculdade mediúnica, conhecer como são essas relações com os espíritos desencarnados, né? É uma obra que teve somente uma edição, que Kardec lança em 1858, que se chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, né? Essa obra, ela teve a tradução para o português logo em seguida, pelo pessoal de São Paulo ali, Herculano Pires, né, de Matão. E o interessante dessa obra que a gente recomenda, eu estava conversando com a Camila, e a Camila destacou que é difícil de encontrar esse material, seja em livraria, seja em sebo. Mas no Kardecpedia, nesse aplicativo gratuito que a gente pode baixar no celular, lá você vai ter não só o original em francês, mas também várias traduções em português. Fica a dica para quem tiver interesse em estudo. A grande vantagem que a gente vê dessa obra, estava comentando com a Camila e com o Maurinho, né, é que ela tem um vocabulário espírita. Então Kardec, como ele estava apresentando uma doutrina nova, uma filosofia nova, claro, termos novos, então ele apresenta esse vocabulário para a pessoa se inteirar de determinados termos que iriam ser usados na doutrina espírita, e também em relação a algumas expressões que eram usadas pelas religiões, que nem, por exemplo, purgatório, a gente vai encontrar aqui, né, politeísmo e assim por diante, né, materialismo. Então vale a pena consultar esse material. A gente vai trazer dentro do tema que nós nos propomos analisar hoje, dentro do capítulo 4º, né, da pluralidade das existências, que nós já estamos há 2 programas, né, que nós fizemos nesse tema. Hoje o subtítulo é Encarnação nos Diferentes Mundos. E ali são várias questões, a iniciar na 172 e vai terminar na questão de número 188. Então são várias questões que Kardec vai trabalhar esse tema. Nós não vamos lê-las na sequência, como a gente tem feito naturalmente aqui, senão a gente vai perder muito tempo, mas vamos fazer um apanhado geral do título, né, Encarnação nos Diferentes Mundos, e também algum destaque que a gente vai dar nas várias partes que Kardec coloca nesse subtema. Eu gostaria de começar analisando esse subtítulo que Kardec dá, né, Encarnação nos Diferentes Mundos,
Porque muitas vezes há todo um confundimento com a lei da reencarnação. Então, uma coisa é encarnação, com en, né? Esse prefixo mostra a entrada na carne, né? Movimento, o en dá a ideia de movimento para dentro. Então é quando o espírito vem para as provas da matéria e ele vai adotar um corpo material, né? Agora, lei da reencarnação é uma doutrina, é uma filosofia, que como nós vimos no encontro passado, que está aqui na questão anterior, 171, né, consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, né? Então, encarnação e reencarnação são expressões diferentes, tratando do mesmo assunto. Então, muitas pessoas dizem que Jesus não reencarnou, só encarnou. Por quê? Porque ele veio em missão. E dando a ideia que a reencarnação é uma necessidade de prova ou de expiação. Como Cristo veio em missão, então ele não teria reencarnado, teria só encarnado. Mas olha, isso é uma questão até de um certo preciosismo. Então o Cristo, para chegar a espírito puro, ele passou pelo processo da lei de reencarnação. E claro, quando ele vem à Terra, né, trazer a mensagem divina, numa época ele encarnou e teve um corpo físico, um corpo material, como todos nós temos um corpo, né? Claro que o corpo dele era feito de uma matéria mais sutil, ainda matéria, né? Claro que nós vamos ver no texto hoje que o espírito, quando ele vai para as provas em determinado planeta, em determinado mundo, ele aure nesse mundo todos os fluidos materiais desse mundo. É claro que um espírito mais evoluído, ele vai aurir os fluidos melhores. Um espírito mais imperfeito, menos evoluído, ele vai aurir um fluido mais denso, mais grosseiro, mas não vai deixar de ser um corpo material. E aqui nesse livreto que eu falei para vocês, né, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec apresenta a definição de reencarnação, que é o tema que a gente está trabalhando. Ele diz assim: volta dos espíritos à vida corporal. A reencarnação pode dar-se imediatamente depois da morte ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual o espírito permanece errante. Errante aqui no sentido de erraticidade, plano espiritual, não de erro, né? Mas assim, está lá no plano espiritual, com a necessidade de novas provas na matéria. Pode dar-se nessa terra ou em outras esferas, como a gente vai ver aqui no texto de hoje, mas sempre em um corpo humano e nunca no de um animal. Então o espiritismo não aceita a mentempsicose, né, que é a possibilidade do espírito incorporar, vamos assim dizer, né, Camila Mauro, num animal. Não, isso aí é retroceder, é retrogradar, e o espiritismo não. Ele diz: a reencarnação é progressiva ou estacionária, nunca é retrógrada. Então tudo que a gente adquiriu, a gente vai levando nessa bagagem espiritual nossa, né? E aí o texto vai mais um pouquinho e eu vou encerrar por aqui e recomendo que vocês acessem o Kardecpédia para que ali sim vocês possam ter esse texto na íntegra e esse material. Hoje a gente vai falar então disso, reencarnação, encarnação dos espíritos, né? Então o que a gente vê, né, Camila, dentro de vários destaques que Kardec dá nas questões de 172 a 188, está ali na questão 76, né, que aqui na Terra mesmo nós vamos ter espíritos de várias naturezas, né? Uns mais atrasados, outros mais adiantados, né? Mas colaborando para que caracterize a Terra como um mundo de provas e expiação. É isso aí, né, Miguel? A gente já vem há algum tempo linkando, né, a Terra como uma escola, né? Que os espíritos aqui estão para aprender, para evoluir, para passar de ano. Então, quando ele fala aqui encarnação nos diferentes mundos, ele mostra que existem vários outros além da Terra, outros mundos. Muita gente fala assim: tem vida em Marte, tem vida em Júpiter, tem vida na Lua, e assim sucessivamente. Não consegui descobrir isso e aquilo. Não são vistas aos nossos olhos, mas a gente, como espírito, sabe que existem vidas em diferentes mundos. O próprio Cristo diz, né: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, quando a gente passa a estudar e a compreender, a gente vai ver que existe sim vida em vários lugares. E aí a gente traz aqui para a Terra, a gente fala da reencarnação e todas as provações que a gente vem passar aqui na Terra, né, Miguel? E a Terra, então, está no momento de provas e expiações, indo para o mundo de regeneração. Então, se a gente pegar ela e ver que ela é como uma escola aqui para a gente, os espíritos estão aqui para aprender, para evoluir. E aí vem a hora da prova.
Vem a hora que a gente vai ser testado, cobrado, se a gente evoluiu, se a gente aprendeu ou não. E assim sucessivamente. E nesse momento em que a Terra é que vai mudar o seu estágio para reencarnação, a gente vai ser testado. Se a gente não conseguiu atingir aquele grau de evolução que precisa, a gente pode habitar mundos inferiores. Então, isso é bem bacana da gente começar a compreender e a estudar, né? A importância que é a evolução do nosso espírito, a importância que é pegar essa reencarnação, essa encarnação que a gente está hoje aqui e aproveitar ela ao máximo, estudar ao máximo, ser melhor ao máximo, para não deixar passar, né? Para a gente conseguir acompanhar a evolução da Terra e aqui continuar reencarnando e aprendendo, né? É verdade, mano. Já que nós temos que passar por esse momento, né, faz parte do planejamento divino para todos nós. O Cristo passou por isso, né? Ele, para chegar, como a gente comentou, ao nível de espírito puro, né, Mauro? Ele passou pelas várias fases. Ele chegou a ser espírito imperfeito, né? Claro, muitas vezes não foi aqui na Terra, né? Porque ele foi um dos criadores da Terra, né? Imagina, né? Quando a gente começa a pensar em Jesus, a gente fica até meio acanhado, porque é impressionante, né? Quando a Terra se desmembra do Sol, né? Ele já era um espírito puro, olha só, né? Então, e ele vem para a Terra depois para ensinar tudo isso. Então, fantástico esse exemplo que Jesus nos deixa, né? Mas é isso, ó. Importante que nós tenhamos consciência que ou nós estaremos aqui para ser provado, como a Camila disse, né, Mauro? Naquilo que a gente já aprendeu, então na escola a gente faz prova também, ou para quitar débitos do passado, né, com a providência. Não é com fulano, beltrano, ciclano, não, é com a providência. A gente errou com a providência, né? É a providência que nos coloca em determinadas situações para a gente reaprender, ser reeducado. Não é castigo, não é punição, não, né? Agora, a gente pode transformar esse trabalho de expiação num trabalho de missão também, claro, né? Aí depende de nós, né, Mauro? Com certeza. Nós temos sempre a oportunidade, né? Tá sempre na nossa mão, que às vezes a gente costuma colocar a responsabilidade de forma externa, né? Mas a responsabilidade, ela tá em nós, né? Então, assim, a gente pode assumir os compromissos, trabalhar de forma mais intensa em conseguir o aprimoramento, ou então a gente pode relaxar e deixar, como diz, a vida me levar, e aí depois ir colhendo as dificuldades por conta da nossa não fazer aquilo que precisávamos ter feito. É interessante observarmos, né, que a escala evolutiva ela é igual para todos os espíritos, porque todos foram criados exatamente iguais. Então não é que um foi criado um pouquinho melhor, o outro foi criado um pouquinho pior. Então todos nós fomos criados absolutamente iguais. E a partir dali passamos então à escala evolutiva, né? Então todos nós vamos percorrer um determinado caminho. Agora, o tempo que vai levar, por exemplo, para alguém sair lá do espírito ao ponto de ser criado a se tornar um espírito puro, isso aí depende puramente do próprio espírito, o tempo que vai levar, quantas encarnações vão levar. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Mas quantas reencarnações vão ser necessárias para que eu possa, né, me tornar um espírito puro? Depende, né? Tem alguns que estão realmente comprometidos em melhorar, em se corrigir, em corrigir os vícios, manias, egoísmo, e está trabalhando sempre em busca dessa correção e também, é claro, no auxílio e no amor ao próximo. Então esse caminha mais rápido, né? Então ele caminha de forma mais rápida. E tem aqueles que preferem o quê? Se entregar aos vícios, aos prazeres mundanos e tudo mais. O que acontece? Esse vai levar mais tempo, porque ele está caminhando de forma muito mais devagar, né, na direção da evolução. Então essa é uma questão que precisamos observar, né? À medida, não existe, né, uma quantidade certa de reencarnações, da mesma forma como no texto que o Miguel leu antecedente, que falava a respeito de que alguns reencarnam de forma imediata, então desencarnou e logo depois já reencarnam, como também tem outros que às vezes levam anos, séculos e muito tempo para reencarnar. Isso mostra que os espíritos são seres individuais e que cada um tem uma necessidade. Então, às vezes tem pessoas que às vezes simpatizam com a doutrina espírita, mas não conhecem a fundo, e perguntam assim: perdi determinado ente querido, ele já reencarnou, né? Ou então quando que ele reencarna? Quanto tempo?
E essa é uma resposta que, assim, depende do espírito que desencarnou, depende da condição que ele se encontra. Alguns são necessários que seja mais rápido, outros são necessários mais tempo de preparação. Então tudo é de forma muito individual, de caso a caso. Então a gente nunca pode generalizar tudo, né? Porque são situações específicas que precisam ser analisadas de forma específica e a qual nós aqui desse lado não vamos ter conhecimento suficiente para responder sobre um caso específico, né? É verdade, Mauro, e às vezes as pessoas querem saber porque querem, não Exatamente. só do passado, né? Mas também como é que vai ser meu futuro, né? O futuro é mais difícil ainda, né? O passado, se a gente fuçar, a gente descobre alguma coisinha. Sim, porque a gente traz tendências, né? O Divaldo Franco fala muito assim, ó, você quer saber como é que foi o teu passado? Olha no espelho. E fica olhando ali, vai, e a pessoa vai se reconhecer e ela vai saber o que ela tem que consertar e está relacionado com o passado, né? Então é isso, importante, a doutrina espírita, elas vem nos dar, e doutrinas, outras filosofias espiritualistas, né? Eles vêm nos dar o rumo, né, Mauro? Então, porque muitas pessoas não estão nem no rumo certo. Exato. E aí, meu Deus do céu, a pessoa fica estacionária, não aproveita a encarnação. Então, não só o espiritismo, mas outras doutrinas também, que pregam o bem, que pregam a evolução, o progresso, elas mostram o rumo, tá aqui, ó, e vai depender de cada um, como o Mauro disse. Ir mais rápido ou mais devagar, mas o mais importante, pessoal, não é a velocidade, é a direção. Direção em direção a Deus, né? Aqui tem um comentário dos espíritos muito interessante quando fala disso, né? Eles falam assim, os espíritos podem conservar-se estacionários, né? Em função basicamente do seu livre-arbítrio, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas, né? Quem já não teve essa experiência na escola de ver os amiguinhos passar de ano e ele ficar numa turma diferente, né, Camila? Numa turma que você não conhece ninguém e os outros que você conhece estão lá na frente, estão em outra turma com outro professor. Machuca, né? Ah, sim, né? Mas muita gente ainda para e pensa, né? A gente está aqui vivendo a vida material, sendo testado, sendo provado, passando pelo sofrimento, as dificuldades. E é bacana você ver que teve uma pergunta de Kardec aqui que foi bem interessante, que ele pergunta então por que a gente não vive só como espírito? Por que a gente tem que vir na Terra sofrer, né? Não era mais fácil a gente só paralisar lá como espírito, no plano espiritual, e não fazer mais nada? E ele fala que não, porque daí a gente ia estacionar e não ia ter evolução. Porque a vida no plano espiritual é como se fosse a escola ali teórica. A gente está lá estudando. E a hora que a gente encarna aqui na Terra, ou reencarna, chega a hora da aprovação, a hora prática. A gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. É a hora que a gente vai ser cobrado para ver se a gente realmente aprendeu. Então, se a gente simplesmente vivesse lá, a gente ia colocar só na teoria. E quando que a gente ia usar aquilo? A gente não ia ser testado, então a gente ia ficar estacionado, a gente não ia ter evolução, a gente nunca ia saber se aprendeu ou não. Se a gente não encarnar aqui e ser testado realmente, a gente não vai saber se a gente aprendeu aquilo que estava lá no plano espiritual. Porque as provações, o sofrimento, é a forma que a gente tem de ser cobrado no aprendizado, para ver se a gente realmente aprendeu, né, Miguel? Até que nos desenvolva a razão, o bom senso, né? A partir daí não precisa mais a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento é uma das formas que a providência encontra para nos despertar, né? Sempre entendendo, pessoal, que não há castigo. Muitas vezes não está nem na nossa programação reencarnatória, né, Mauro? Mas como nós estamos num planeta inferior, nós estamos sujeitos a várias coisas que passamos porque é característico do planeta, ou seja, característico dos espíritos que aqui estão encarnados. Como a maioria é espírito inferior, então essas situações se apresentam e para nós ela vem como prova, muitas vezes não como expiação, né? Exatamente. É porque às vezes é necessário, né, a dor, o sofrimento, porque senão realmente a gente às vezes fica estacionário, né? Então imagina só, quando tá tudo bem, tá tudo certinho, eu particularmente a vontade é o quê? É relaxar e aproveitar, né? Tá tudo bem, tá tudo certo financeiramente, a saúde, tá tudo bem, o que a gente costuma fazer? Vou ficar tranquilo aqui, relaxar, só aproveitar que tá tudo bem, nem vou fazer muito barulho que é pra ninguém perceber, né? E aí é justamente aí que vem uma dificuldade aqui, uma situação ali que é para fazer com que a gente se movimente, né? Porque senão a gente paralisa. Então nós temos a opção, como diz, né, no próprio ensinamento do Cristo, de seguir através do amor, que esse é o desenvolvimento verdadeiro, né? É a prática do bem, do amor ao próximo.
Isso é o que nos faz evoluir. A dor e o sofrimento muitas vezes vêm porque nós não estamos indo em direção a essa prática e estamos estacionários. Então é necessário que de alguma forma a gente se movimente. Então é aí que vem as dificuldades, forçando com que a gente tome aí, né, algumas atitudes. E adiante as dificuldades, que geralmente a gente se apega com Deus, começa a fazer oração, corre para a igreja ou corre para o centro espírita, que é aí que a gente começa a se movimentar, porque a gente sentiu ali, né, uma preocupação, um medo, uma dor, uma dificuldade. Isso faz com que a gente busque a Deus. Então muitas vezes as dificuldades são por conta disso. Mas se a gente caminhasse mais com boa vontade, com amor ao próximo, a gente ia desenvolvendo sem a necessidade de tantos sofrimentos, né? Porque é claro que temos aqueles que necessitamos passar, seja por provas ou expiações, que esses aí vamos ter que passar, né, de fato. Mas tem muitos que são por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa preguiça, então que vem realmente para nos chacoalhar, né? E aí alguns perguntam, né, Mauro, e qual é o limite desse sofrimento aí? É como na lei do trabalho, né, Camila? Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Então, muitas vezes, a providência, claro que quando a gente fala providência, pessoal, nós somos acompanhados, primeiramente, por um anjo guardião, um espírito bom, que sabe da nossa capacidade, sabe da nossa necessidade, e ele vai estar acompanhando isso. Então, nós vamos ter uma dor, um sofrimento, como disse o Mauro, até que a gente aprenda, até que a gente possa aprender. Quem já de nós não ouviu tantas histórias dizendo de pessoas que eram nervosas, né, faziam coisa errada e tal, aí ficou doente, ficou de cama, ficou bonzinho, ficou calminho, né, falou, puxa, olha a pessoa como tá, parece outra pessoa, né, Mauro? Exatamente. Quer dizer, precisou uma doença falar, escuta, tira o pé, você tá fazendo coisa errada, né, então, e aí a pessoa aprende, às vezes fica de cama 6, 7, 1 ano, 7 meses, 1 ano, né, e quando ela sai da cama, ela teve tempo de pensar nas atitudes, aprendeu, mas precisou de uma liçãozinha um pouquinho mais severa, né. Um outro destaque que Kardec dá também aqui nesse texto, pessoal, fantástico, que a gente recomenda, né? Livro dos Espíritos, questão de 172 a 188, né? Nós estamos falando da encarnação nos diferentes mundos. É que para os espíritos atuarem nos mundos, eles precisam da matéria. Então, para atuar na matéria, precisa da matéria. E aí, na questão 181, os espíritos dizem assim, ó, o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. Vamos lá. Então, a gente está aqui hoje, está aprendendo, nunca ouviu falar de espírito, de perispírito, né, que é a matéria intermediária entre o espírito e o corpo físico. Como é que fica? Não, vamos estudar, vamos aprender para quê? Para que na próxima oportunidade, numa próxima encarnação, através da lei da reencarnação, a gente o quê? Pelos esforços que a gente fez nessa vida, né, Camila? A gente vai para outro mundo, pode voltar na Terra, e aí, quando a gente for reencarnar, a gente vai aurir melhores fluidos para o nosso corpo. Quer dizer, se você tem uma ferramenta melhor para trabalhar, o trabalho vai ser melhor. Assim, né, Miguel? Quantas vezes a gente não vê ou convive com alguma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é tão boa, né? Por que tá aqui na Terra sofrendo, no lugar de sofrimento, né? Muitas vezes a gente não compreende, mas a hora que a gente tenta estudar a doutrina espírita e começa a compreender o que o Cristo trouxe e as explicações mesmo, a gente vê que os espíritos, eles estão aqui para aprender. E muitas vezes esses espíritos que já estão num grauzinho melhor, ele vem aqui para nos ajudar. Eles chegam aqui na Terra, então, para apoiar aqueles que eles amam a evoluir também. Então a gente está, cada um no seu grau evolutivo, um diferente do outro, mas tem aquele que está um pouquinho melhor, que quer levantar, que quer ajudar o seu próximo, né? Daí a gente pensa, mas um espírito tão bom reencarnando aqui na Terra, por que ele não vai para outro mundo? Muitas vezes é uma opção dele mesmo, voltar para a Terra para ajudar aqueles que aqui estão, né? Da mesma forma, o Cristo que veio para a Terra não necessariamente precisava disso, mas ele viu, nossa, a população está precisando do exemplo mais ali físico, vou lá. E aí ele veio aqui para mostrar para a gente mesmo. Então, muitas vezes a reencarnação, ela acontece para a gente ir aprendendo ou para a gente ajudar também. Então, a gente tem que começar a evoluir, ter a pureza no nosso coração, mas pensar, por isso que foi até bom o momento espírita, ele fala do próximo. Então a gente vê que tem espíritos que já chegaram numa condição um pouco mais elevada, mas que reencarnam na Terra para auxiliar aqueles que aqui se encontram, para auxiliar aqueles que estão no momento de sofrimento, em que as provações é mais rude com eles.
E isso é importante a gente ler aqui nas questões, e ele vai informando, né? Cada grau evolutivo que a gente tem, cada momento em que o nosso coração está mais puro, a gente tem então esse aprendizado e pode, consequentemente, escolher ali qual momento da reencarnação a gente quer passar, né? Isso que é o importante da gente ver, né, Miguel? É verdade. E a gente tem um exemplo muito próximo, que é o Dr. Bezerra, né, de Menezes. Vale a pena estudar a biografia dele encarnado e como espírito também, né? É vastíssima. Ele é um exemplo para todos nós. Ele teve convite, né, pelo mérito dele de ir para esferas superiores, para mundos melhores, né? E ele optou por continuar auxiliando, como a Camila comentou, né, entes queridos aqui na Terra, que não foram poucos, né, foram muitos, né. Ele teve uma vida assim totalmente dedicada ao próximo, né. Então ele é um exemplo muito bonito da gente seguir, né, mostra bem isso, né. Na questão 8.2, Kardec vai fazer um comentário muito interessante, pessoal. Ele diz assim, ó, que está relacionado com isso que nós estamos falando, Mauro. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, mais sutil, né? E olha que beleza isso, pessoal. Não é só para aqui, para o trabalho na matéria, mas também quando o corpo descansa, nós como espíritos imortais estamos em trabalho, estamos em atividade. E quanto mais sutil esse nosso corpo espiritual, mais vai facilitar a nossa translocação, deslocamento no mundo espiritual e ir para mundos melhores, né, Mauro? Olha que beleza. Então não vai ficar restrito à matéria, isso aí é para a vida espiritual, né? Com certeza. Isso retoma, né, o assunto a respeito da evolução mesmo, porque veja só, no princípio nós éramos muito mais materiais, né? Tínhamos apenas preocupações aqui na Terra de sobrevivência, ou seja, era comer, se abrigar, né, e dormir. Então basicamente a preocupação do nosso tempo primitivo era essa, era poder se alimentar, dormir, era realmente sobreviver. E aí veja só, hoje em dia nós ainda temos necessidades de comer, de dormir, mas já temos quantas outras ocupações? Temos o trabalho, temos a relação familiar, temos a relação no emprego, temos ali a nossa religiosidade, temos muitas outras atividades desenvolvendo juntamente com aquelas que eram exclusivamente essenciais. E à medida que vamos evoluindo, ele nos diz aqui que o próprio corpo se torna cada vez mais leve, ou seja, nós estávamos numa condição muito mais material, hoje já um pouquinho menos, e conforme vamos evoluindo, cada vez o corpo deixa de ser tão pesado e tão material e vai se tornando cada vez mais leve. Então isso nos mostra, né, exatamente porque somos essencialmente espíritos, né? Então à medida que evoluímos e que estamos encarnados, primeiro era um corpo pesado e conforme vamos evoluindo, o nosso corpo vai se tornando tão leve a ponto de quando chegarmos ao espírito puro, aí sim vamos ser apenas espíritos. Então é isso, né? A necessidade da ferramenta, da vestimenta, que é o corpo físico, ela é de acordo com o nosso estado evolutivo. Então, quanto mais atrasados, né, ou quanto mais no início, mais pesado o corpo material. E quanto mais evoluído, mais leve o corpo material. Verdade, Mauro. O Dr. José Antônio, né, que o pessoal muitas vezes chama de Dr. José Antônio, eu chamo ele de Zé Antônio pela amizade que a gente tinha. Ele vai abordar agora no programa Reflexão Espírita um tema bem próximo a esse nosso aqui, falando das reencarnações, né? Vai falar sobre a identidade dos espíritos. Mas é isso, com certeza vai estar mostrando para nós, né, tudo isso que o Mauro, a Camila, a gente analisou aqui, a respeito do ser imortal, que tiveram todos o mesmo ponto de partida, né, e vai depender de cada um o seu caminhar mais rápido ou mais demorado. Vamos chamar o Zé Antônio agora, através do Reflexão Espírita, e depois a gente volta para fechar esse tema que nós estamos analisando hoje. Olá, amigos. Vamos a mais uma reflexão. Hoje nós vamos estudar o tema da identidade dos espíritos, que é um dos capítulos do Livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, capítulo 24. Por que é importante esse tema? Porque se nós formos analisar com profundidade, nós vamos recordar que o Espiritismo foi todo ele construído através da comunicação de espíritos. Como que nós vamos saber que o Espírito está se comunicando? Primeiro, é quem diz ser. Segundo, é do bem ou é do mal? Vamos usar uma linguagem tradicional.
dizer se é um espírito superior, se é um espírito inferior. Porque os espíritos inferiores, diz Allan Kardec, não têm nenhuma dificuldade em se passar por outros, né? Em mentir, em fingir que são outros espíritos, até usarem nomes rebuscados, nomes famosos, para poderem ser aceitos naquelas comunicações e criar um certo domínio sobre aquele grupo incauto, né? Que vai ser imprudente, que não vai estar prestando atenção na seriedade ou não daquelas mensagens. Então Allan Kardec ele abre um capítulo muito sério no Livro dos Médiuns, porque é um capítulo que nos adverte dos riscos que nós sempre teremos quando nós entrarmos em contato com comunicações espirituais. Então Allan Kardec ele vai dividir os espíritos que se comunicam em duas formas de classificação. Naqueles que são os mais viveram muito antigamente e dos que são contemporâneos nossos, e nos espíritos superiores e espíritos inferiores. Daí já dá para a gente tirar uma ideia do que Allan Kardec quer nos apresentar. Por que é importante? Se é um espírito antigo, o que nós vamos ter de informação para saber se aquele espírito que assina tal nome realmente é ele? Então vai ser sempre, diz Allan Kardec, pela linguagem do espírito. Se condiz com a linguagem dele na época que ele estava encarnado aqui na Terra. Então nós vamos ler rapidamente alguns itens desse texto para que vocês possam dividir comigo essas informações. Julgam os seus espíritos, diz Allan Kardec, como os homens, pela linguagem. Eu tirei tópicos, eu não peguei parágrafos inteiros, só tópicos. Desde que o espírito diga coisas que sejam aproveitáveis, não importa o nome dele, importa a mensagem que ele traz. Isso é interessante. Veja, Allan Kardec está nos dando uma dica. Se o espírito se comunica, aconselha, dá conselhos bons e você sente que aquilo te fortalece, te orienta, te esclarece, não importa o nome que o espírito vai dar, se é ou se não é, importa a mensagem. A mensagem é digna de credibilidade. Então isso é importante. Outro item. Se esse espírito usa um nome famoso, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, um nome conhecido no movimento espírita, como é que a gente vai saber se é ele? Pela linguagem, pelo tipo de mensagem, pela finalidade da mensagem, porque espíritos superiores não vão perder tempo com mensagens que não tenham finalidades úteis. Então, e outra, se não for o Dr. Bezerra, pode ser um espírito, diz Allan Kardec, se não for um espírito superior, pode ser um espírito daquela hierarquia, não for aquele espírito, e ter a autorização para usar o nome daquele espírito, porque faz parte da mesma pleiade de espíritos, né? Então, mesmo não sendo ele, pode usar. Então, diz, por exemplo, diz por aí, na lenda cristã espírita, que vários doutores Bezerras existem assinando mensagem, mas todos com autorização, ou a sua maioria, com autorização do nosso doutor Bezerra conhecido. Então é importante essa análise que Allan Kardec faz. Mas quando se tratar de espíritos íntimos nossos, espíritos parentes, espíritos que viveram ao nosso redor, espíritos importantes para nossas vidas, que vêm trazer uma mensagem, aí a conversa é outra. Allan Kardec diz assim: outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí o indivíduo, a sua pessoa mesmo que nos interessa saber se é ele ou se não é. Aí é importante saber se aquele espírito é ele ou se não é. Muito razoável e importante é que nessas circunstâncias procuremos certificar de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Então aí Allan Kardec dá uma dica, e essa dica vai me levar a um caso que eu tive a oportunidade de viver, que me marcou profundamente, que tenho certeza que vai marcar vocês. Allan Kardec diz assim: pelo emprego das palavras que eram familiares àquela pessoa quando estava encarnada, você vai reconhecer aquele espírito, vai saber, nossa, era ele mesmo, era ele que falava daquele jeito, ou jeito de falar, ou até pela forma como ele se manifesta, uma situação fortuita, inesperada, de repente vem um recado. Me lembro uma vez, um presidente da Federação Espírita do Paraná, ele vai visitar Chico Xavier, e visitando Chico Xavier, quando ele fica horas naquela fila lá, quando ele chega diante de Chico, Chico diz assim para ele, chama-o pelo nome,
Em primeiro lugar, mostrando sua mediunidade. A mediunidade até porque os espíritos diziam, essa é tal pessoa, presidente da federação lá do Paraná. E ele diz assim para o presidente: olha, sua mãe está dizendo que está muito bem, manda te dar esse recado, tá bem? E esse presidente da federação, naquela época, isso há muito tempo, há muitos anos, né? Ele vai para o hotel onde ele estava hospedado, comentando com os amigos: acho que o Chico ficou gaga, ele usa essa expressão, porque minha mãe está lá em Curitiba, onde eu deixei. Ele chega no hotel, tem o recado que ela tinha desencarnado de tarde. Isso era de madrugada, ela estava lá no Chico, avisando que ela estava bem. Então essa é uma situação que Allan Kardec chama de fortuita, quer dizer, inesperada, mas que já chama, automaticamente prova para você que aquela entidade que diz ser aquela pessoa realmente era. Como que eu vou dizer que não era a mãe daquele presidente, se nem ele sabia que ela tinha desencarnado, e o Chico diz: o espírito da sua mãe está aí ao seu lado. Eu vivi uma experiência que me marcou muito. Eventualmente vinha aqui em Cambé, no Centro Allan Kardec, a convite do Sr. Hugo, médiuns, psicógrafos lá de Uberaba, que vinham, se revezavam, cada 3 anos vinham aqui, receber mensagem dos entes queridos das pessoas da região. Então lotavam o centro. E não raras vezes o Sr. Hugo pedia que eu dirigisse a parte das filas, que era muita gente. Então o que os médiuns tinham o hábito de fazer? Eles ficavam numa escrivaninha, numa antessala, as pessoas passavam, davam o nome do ente querido, de quem queria a mensagem, e iam para a sala. Era 10 segundos, 20 segundos, porque eram 400, 500 pessoas. Ele ficava das 3 às 7 da noite naquela mesinha e as pessoas passavam. 7 horas ele ia para o salão, as pessoas ficavam fazendo palestras, enquanto ele recebia 7, 8 mensagens. Enquanto eu estava organizando essa fila que passava, eu ficava antes da mesa do médium, uma senhora se aproximou de mim, ela vinha com uma bengalinha, uma dificuldade para se locomover, e ela me disse assim: Zé Antônio, eu perdi meu filho no acidente de moto há 1 ano aqui na frente da exposição. Eu vou ver se eu consigo uma mensagem dele. E entrou. 10, 15 segundos depois ela já saiu. E foi uma das que recebeu a mensagem, fiquei sabendo no outro dia. Isso era uma sexta-noite. No sábado à noite, eu estava saindo para proferir uma palestra numa cidade bem pertinho, vizinha aqui, e eram 7 da noite, eu queria chegar meia hora antes para poder me adaptar ao ambiente. É sempre gostoso conversar, rever os amigos. E toca o telefone, eu atendo, estava saindo, era essa senhora. Eu não reconhecia porque eu não a conhecia. E ela disse, se identificou, falou até da bengala, para que eu a identificasse. Lembra que eu contei que eu perdi um filho? Então, mas eu preciso te contar outra coisa. Aí eu disse a ela assim: minha irmã, eu estou saindo de viagem para uma palestra, eu volto às 11 da noite, provavelmente, 10 da noite, amanhã eu ligo para a senhora. Ela falou: não, ouça o que eu tenho que te contar, você vai mudar a sua palestra. Ela falou desse jeito para mim: você vai mudar a sua palestra. Há 4 anos, meu marido desapareceu. Meu marido espírita, dedicado, um trabalhador, só que ele era um viajante, vendedor. Ele ia para São Paulo, comprava roupas e saía pelo Brasil vendendo, normalmente para o sul do Brasil. E um dia encontraram o carro dele na Castelo Branco, na rodovia, e não o encontraram, e nunca mais o encontraram. No começo foi uma tragédia, todo mundo pensando em assassinato, pensando em morte. E depois começaram as brincadeiras infelizes, dizendo que ele tinha arrumado outra, que tinha ido para o Pará, que tinha ido para o Rio Grande do Sul. O fato era que meu marido tinha um hábito. Ele muito calmo. Toda vez que ele chegava em casa, escutava eu, minha filha e esse filho meu que desencarnou no acidente há 1 ano, de moto, discutindo. Ele falava: tenham calma, tudo ocorre pela vontade de Deus. Mas sempre ele usava essa frase. Nunca acharam meu marido. Tanto que eu não tenho os benefícios do INSS dele por causa disso. Ela contando o telefone, e eu saí de viagem. E daí ela diz assim: Zé Antônio, eu recebi a mensagem. Deixa eu só ler a primeira frase para você, você vai para a sua estrada. Diz assim: mamãe, qual não foi minha surpresa ao acordar do lado de cá e deparar-me com a figura de papai, dizendo: tenha calma, tudo acontece pela vontade de Deus. E ela daí se despede e desliga o telefone.
mudei minha palestra. Imagine, gente, como que você não vai dizer que não é o seu marido, no caso daquela senhora? Então Allan Kardec ele já estava dizendo isso, dizendo que pelo emprego de palavras que lhe eram familiares você identifica. Assim como você deixa de identificar alguém se ele usa um termo que não é um termo comum àquela pessoa. Então é muito importante para a gente ter esses ensinamentos de Kardec. Vamos lá no livro Identidade dos Espíritos, Livro dos Médiuns, depois vai lá no capítulo das mensagens fraudulentas, seriam as fake news de hoje, né? Seriam as apócrifas de ontem. Quanto espírito escrevia mensagem usando os nomes solenes que não tinha nada a ver a mensagem com aqueles nomes, não combinava aquilo. Então vamos estudar, nos preparar para que, se alguém der um recado, a gente poder ter alguma direção para saber se pode ou não ser aquele espírito ou se merece crédito aquela mensagem. Fica aqui a reflexão para hoje. Obrigado a todos e muita paz. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio. Eita, saudade desse querido amigo. Trazendo ensinamentos pra gente, né? Olha que história linda essa última, né? Que ele nos traz e com ela a gente fica, né? Nesses momentos finais do nosso programa, né, Camila? Para que a gente tenha calma, né? Porque muitas vezes as situações nos atropelam. E pensar isso que o pai do rapaz diz, né? Que tudo está na mão de Deus, né, Camila? Sim, né? É o que a gente pensa, né? Mas por que a gente às vezes tenta entender, compreender o porquê? Ah, mas é muito novo, é muito velho, é isso, é aquilo, e não entende. Mas tudo que acontece está nas mãos de Deus. Tudo acontece ao tempo de Deus. Não é nós, espíritos que aqui estamos encarnados, que vamos compreender a hora certa de tudo acontecer. Mas se a gente, na nossa oração, pede para que seja feita a vontade de Deus, a gente tem que ter a fé e acreditar que realmente aquilo é o melhor para cada um de nós, né? É isso, né, Maurinho? Confiar sempre, né? Com certeza. A gente tem que buscar desenvolver essa fé, né? Essa fé que é essa de realmente não só acreditar de que Deus existe, né? De que estamos sendo amparados, mas de confiar, porque muitas vezes a gente acredita na existência do Cristo, acredita em Deus, mas na hora da dificuldade ou na hora de um momento mais complexo, a gente não confia, né? A gente não confia de que realmente está sendo feita a vontade dele e de que ele está nos amparando para passar pela situação. Então muitas vezes a gente se apavora, perde, né? Fica com medo e tudo mais, sendo que faltou foi a confiança em Deus, né? A fé. Exatamente. Aí, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, né? As palavras finais, Camila, em relação a esse tema que nós estudamos hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês que ouviram o programa, que estão com a gente nesse estudo, né? Que é muito importante a gente parar e começar a estudar isso. A gente viu aqui, né, que a nossa busca é sempre para a evolução do nosso espírito, para que o nosso espírito seja puro, né, para ter essa pureza de coração. Ontem mesmo eu fiz uma palestra que falava sobre o festim das bodas e é onde Jesus termina, né? Muitos serão chamados, porém poucos serão os escolhidos. E aí a mensagem que fica é: a gente quer ser o escolhido? Então, para a gente ter esse convite e conseguir estar com a roupa certa para ser o escolhido, a gente tem que estar com o nosso coração puro. A gente tem que estar com o nosso coração cheio de amor. Então, a nossa busca é sempre nisso, é sempre no bem, é sempre na prática do amor ao próximo, na prática da confiança e da fé em Deus e acreditar, né? E batalhar pra gente ser melhor, né, Miguel? Verdade. Ser hoje melhor do que foi ontem, né, Mauro? Exatamente. E é muito relevante, né, esse ensinamento a respeito da reencarnação, porque nos proporciona essa visão clara, né, do processo ali evolutivo, de como que funciona através das reencarnações sucessivas e tudo mais. E isso nos dá essa oportunidade de compreender melhor o mecanismo, como funciona. Mas acima de tudo, né, é sempre importante que a gente se apegue a realmente a recomendação do Cristo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Porque independente, né, toda a nossa evolução ela está baseada nisso, né?
O nosso progresso vai se dar na medida em que aprendermos a ser menos egoísta. E ser menos egoísta é justamente se preocupar um pouco mais com os demais. Então muitas vezes a gente se preocupa exacerbadamente, né, de muito com o nosso próprio bem-estar, mesmo que isso de certa forma afete negativamente a outros. E justamente à medida que evoluímos, compreendemos que também, assim como queremos o nosso bem-estar, também queremos o bem-estar do nosso próprio. E nessa medida é que nós vamos crescendo e evoluindo um pouquinho mais a cada dia. Então eu agradeço, né, a participação nessa manhã. Um bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. E é isso, pessoal. Já que nós vamos ter que encarnar em vários mundos, ou quem sabe voltar para a Terra, né, planetas também no mesmo nível da Terra, que já comecemos já a preparar o nosso corpo espiritual, né? Através disso que o Mauro e a Camila disseram, da gente ser melhor, fazer o esforço necessário para substituir vícios por virtudes, que essas não se perdem, né? Nossa gratidão a todos, desejando um ótimo domingo e uma semana de muitas realizações no bem. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.